Linha, né? Quem vai tirar essa dúvida pra gente agora é Thaís Aureliano. Será que vai poder folgar no dia do jogo do Brasil? Explica aí, ô Thaísa. A expectativa tá grande, né, para a vinda desse Hexa. Já pensou agora nessa Copa, né, no Catar, a gente conseguir mais uma vitória para o Brasil? Será muito bom. E se puder acompanhar todos os jogos da partida, melhor ainda. Só que esses jogos, no horário aqui do Brasil, vão ser em período de dias úteis, horário comercial. Então, nem todo mundo vai poder acompanhar, infelizmente, essas partidas. Serão 3 jogos agora nessa primeira fase. E aí, como é que vai ficar, então, esses torcedores animados sem poder acompanhar essa partida, né? Infelizmente, por conta do trabalho, de alguma outra condição, né? Que nesse período não vai dar. Mas será que tem algumas brechas, já que tem órgãos públicos que estão liberando os servidores? Eu converso agora com o advogado Daniel Rocha sobre o assunto. Daniel, muito obrigada pela participação. Tem muito torcedor ansioso aí para saber se vai assistir ou não a esses jogos. Mas é possível a empresa liberar? Há algum respaldo para isso? Na realidade, nesse tipo de situação, infelizmente, não há uma lei que determine que a empresa libere os funcionários para assistirem esses jogos. O que deve acontecer, na maioria dos casos, é um acordo entre a empresa e o empregado. Vai partir do bom senso, tanto dos dois, tanto da empresa quanto do empregado, para liberar o funcionário para trabalhar em outro horário, ou deixar de trabalhar no dia, ou antecipar o final do expediente. Nesse tipo de situação, a empresa pode estabelecer uma compensação futura. Por exemplo, libera o funcionário para sair mais cedo, mas depois coloca que o funcionário compense essas horas não trabalhadas em outro dia. Então tem que haver um acordo da empresa com o funcionário e aí cada empresa, então, adota a política mais interessante para ela. Exatamente, é bom ficar atento a isso. Como não há nenhum respaldo legal que garanta ao empregado o direito de não trabalhar nesses dias, se não houver um acordo com a empresa, infelizmente ele vai ter que ir trabalhar. E se ele não trabalhar nesse dia, desrespeitando o que a empresa determinou, ele pode sofrer punições por causa disso, que vão desde a advertência até uma dispensa por justa causa, a depender das circunstâncias. Mas daria para negociar, por exemplo, acompanhar essa partida na própria empresa e depois retornar ao expediente normal? Isso, essa é outra opção. A empresa pode disponibilizar um local, deixando o trabalhador como uma espécie de sobreaviso, ele fica lá assistindo o jogo, se houver alguma necessidade ele vai trabalhar e se não, depois do jogo ele volta para trabalhar normalmente. É uma opção também válida. Mas não dá para os funcionários, vendo, né, que algumas repartições públicas já estão dispensadas, né, do seu expediente para acompanhar essas partidas, já entender que nas empresas privadas vão funcionar assim? Não, infelizmente não. Já saíram algumas normas de órgãos públicos, inclusive o Ministério da Economia já lançou uma portaria estabelecendo que os servidores públicos federais terão jornada reduzida em dias de jogos, mas isso só vale para os servidores públicos. Isso não pode ser estendido automaticamente para o empregado. Vai depender, de fato, de uma autorização da empresa, de um acordo com a empresa. Se não houver esse acordo, o empregado vai ter que trabalhar. Mas dependendo da atividade daquela empresa, seria até interessante, né, que esse funcionário pudesse acompanhar esse momento, já que tem muita gente que é fã de carteirinha de futebol, que é torcedor assíduo, independente do campeonato. Acho que até ele vai trabalhar, vai voltar ao trabalho com mais ânimo, claro, se o Brasil ganhar. Com certeza, com certeza. Na maioria das funções, é possível que o funcionário se desligue essas 2 horas durante o jogo para acompanhar a seleção. Só naqueles casos em que o empregado realmente não pode se deixar o local de trabalho, como um profissional da área de saúde, uma UTI, um policial ou coisa parecida, é que realmente fica difícil de ser liberado. Mas a maioria dos casos, é possível que o empregado deixe de trabalhar nesse período. Com isso, você vai permitir que o funcionário tenha, como você mesma disse, um ânimo maior, até mesmo para voltar, reconhecendo da empresa esse benefício que ela está concedendo. É importante deixar isso por escrito, assinado? Olha, a empresa ela pode fazer o seguinte, se ela quiser simplesmente liberar o funcionário, dizer assim, não, você não vai trabalhar mais hoje e pronto, não precisa nada por escrito. Mas se ela quiser compensar essas horas não trabalhadas, o ideal é que haja um acordo por escrito, ressalvando apenas uma possibilidade de essa compensação ser feita no mesmo mês. Se a compensação for feita no mesmo mês do jogo, isso poderia ser feito apenas de modo verbal. Mas se for para um mês seguinte, o ideal é que seja um acordo por escrito. E por falar sobre os jogos da Copa do Mundo,